Com Jesus, diga glória a Deus. Localize o texto sagrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que não está aqui, mas confiou a nós a trazer a palavra de Deus, aos companheiros dessa casa, todos os irmãos. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês, amigos e companheiros de ministério. 1 Tessalonicenses 5, 19. Após a leitura, permaneça com a Bíblia aberta e com o coração mais aberto ainda. Quem achou e pode dizer amém. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu vou falar a teu respeito. E a respeito do teu Espírito Santo. Nós não fizemos nada para que o Senhor possa estar aqui essa noite. Mas eu grito a Ti essa noite: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da minha alma e me ajuda a falar do Senhor. Me ajuda a falar do Teu Espírito que não me deixa, que não me abandona e que está sempre nessa casa. Aleluia. Que o Senhor me ajude a ter a consciência e o temor que, se não for a sua presença, Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer nada. Eu grito que a tua presença se manifeste aqui nessa noite e que traga temor ao nosso coração ao teu respeito. Santifica-nos, purifica-nos segundo a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os que podem, se assente, por gentileza. Queridos, eu gostaria de falar dentro deste texto e contexto, baseado num tema que veio ao meu coração ao se lembrar de um livro escrito por Francis Chan, ou Francis Chan, que é O Deus Esquecido, e falar a respeito do bondoso, querido e amigo Espírito Santo de Deus. Dentre os benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz, perdão dos nossos pecados, eternidade na glória, Jesus foi muito bom que Ele poderia apenas conseguir isso e dizer para nós: vai caminhando, que quando eu voltar, vou levar para mim. Mas além disso, Jesus ainda decide bons, permanecer através do seu Espírito dentro de nós. E por 1 19, fazer que nós agora somos morada, habitação, templo do Espírito Santo de Deus. Não vai habitar só quem é rei. Ele não vai só estar na vida de quem é profeta. Ele vai estar agora na vida de um pedreiro. Ele vai estar morando com um servente, com a faxineira que vai para o trabalho para realizar os seus serviços do dia a dia. Que quem ora por fora é uma mulher e o trabalhar, mas por dentro o mundo espiritual identifica: é a casa do Espírito Santo de Deus. Este Espírito que agora habita em nós, deseja todos os dias se relacionar conosco. E a casa quem escolhe é quem paga. Eu vou repetir: quem escolhe a casa é quem compra. E nós não tínhamos nenhuma aparência para que ele olhasse e dissesse: é uma casa boa, vou comprar. Está numa situação boa, vou comprar. O Espírito Santo é o único que vai na contramão da mentalidade humana, porque ele passou nos barraquinhos, nas casinhas bagaçadas da vida, olhou e disse: é essa que eu vou morar.
E alguém diz, mas tem crack, tem cocaína. Tem idolatria, tem pecado. É essa casa mesmo? É. Mas por que não aquela que está melhorzinho o terreno, a fachada está um pouco pintada? Aí ele vai dizer assim, é porque se eu entrar naquela que está boa, não vai haver diferença. Mas se eu escolher esse barraquinho, jogar ele no chão, fazer uma nova estrutura, levantar as paredes, cobrir, pintar, imobiliar, quem passar tempos depois vai dizer, essa casa está diferente. Aleluia. Eu conheço esse endereço, eu conheço este terreno. Não era esta mansão que estava aí, era um barraquinho velho, abandonado. Aí alguém vai dizer, o que é que aconteceu? É que alguém comprou, entrou, reformou, transformou. Bate lá na porta e vê quanto que ele gastou para transformar este barraco e morada dele. Aí ele vai dizer quanto? Sangue vertido e corpo mutilado na cruz do Calvário. Eu estou pregando para quem é morada do Espírito Santo de Deus. Eu não vou pedir para você falar, só olha para quem está à sua direita e só olha para quem está à sua esquerda. Esta pessoa pode não parecer, mas Jesus comprou, pagou, reformou, mobiliou e o Espírito habita dentro dela. Quem é a morada do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem é o Espírito Santo? Bom, primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. Ser uma pessoa está associado à existência de racionalidade, consciência de si, controle e capacidade de agir. Quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não estamos dizendo que ele é um ser humano, mas sim que como uma pessoa ele age, ele fala, ele raciocina, ele toma decisões e ele tem sentimentos. Segundo, o Espírito Santo é Deus. Diga comigo, ele é Deus. Em João, dentre tantas referências, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro Consolador no grego aqui é allos parakletos. Allos significa semelhante, igual. Quando Jesus pronuncia ele é aquele que vai vir é allos parakletos, ele está dizendo, quem vai vir é igual, semelhante, idêntico a mim. Se Jesus quisesse falar que este Espírito que viria e que ele mandaria fosse diferente dele, ao contrário da palavra allos, Jesus mudaria para héteros e ficaria héteros parakletos, quer dizer, é outro, não como eu, mas diferente de mim. Já que Jesus pronunciou a palavra dizendo ele é como eu, Jesus está dizendo, ou seja, se eu sou Deus, ele também é. Se eu sou eterno, ele também é. Se eu sou poderoso, ele também é. E se eu sou digno de ser adorado, ele também é. O Espírito Santo é alguém e não algo. O Espírito Santo é um ser e não uma coisa. Aleluia. Não sou eu que uso e controlo o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, aleluia, que controla
a minha vida. A Ademac pode ter a influência que for, o pregador pode ter a influência que for, ele pode controlar de vez em quando os seus filhos, que quase também não consegue, mas ele jamais, nós jamais vamos conseguir controlar, encaixotar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para dizer: eu falo, eu penso, eu tenho sentimento, eu dou direção. Se você manda na tua vida, é porque eu ainda não habito nela, mas quando eu habitar nela, você vai dizer: eu até quero fazer, mas eu não vou, porque o Espírito Santo domina minhas vontades, meus pensamentos, meus desejos. Se a Ademac ama o Espírito Santo, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e glorifica a Deus pelo Espírito que habita em nós. As recomendações que a Bíblia dá acerca do Espírito Santo. Primeiro, e não vou perdurar muito dentro dessa, apenas apresentar para os irmãos, é o que fazer. E a segunda é o que não fazer. Dentro da o que fazer, Efésios 5,18, Paulo vai dizer assim: não embriagueis com vinho em que há, mas acerca do Espírito Santo eu lhe dou um conselho: enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tem gente que diz que quem é cheio do Espírito Santo não tem falha, que quem é cheio do Espírito Santo não tem erro, que quem é cheio do Espírito Santo não tropeça. Não, é que o cheio do Espírito Santo reconhece quando errou, quando falhou, quando tropeçou, se arrepende e percebe que ele pode perder. Aí ele grita: Senhor, tira tudo, mas não retire de mim. Não retire de mim. Eu sou Davi, eu sou rei, perco o trono, mas não vai dar para ficar sem a presença do teu Espírito Santo dentro da minha vida. Uma certa feita eu fui bater argamassa, e a medida que nós temos para bater argamassa é de um balde. Eu pego aquele baldinho e coloco água nele e viro dentro do balde maior para bater a argamassa. Quando eu deixei o baldinho pequeno enchendo, eu estou organizando, e quando eu volto para pegar eu parei, porque, irmão, eu não tenho muito parafuso, então o Espírito Santo de Deus aproveita isso para falar umas coisas comigo de um jeito bem diferente. A Marcela disse que é o parafuso que falta na minha cabeça. Olha o nível nosso. Né? E quando eu olhei, o balde tinha um trinco embaixo, e a água vazava, só que o balde permanecia cheio. E eu olhei para aquilo e o Espírito Santo falou: esse é tu. Eu falei: como? Esse é você. Mas eu ouvi dizer que balde não pode ter trinco, que vaso pode ter rachadura. Aí o Espírito Santo disse: o caráter. Mas em falhas você tem um trinco, sim. Aí ele falou assim: mas olha o segredo porque o balde continua cheio. Eu olhei e ele disse: é porque entra mais água que sai. De novo. Como entra mais? Vai, eu quero ver agora só quem quer ser cheio. É sobre o Espírito Santo que eu vou pregar hoje. E quem não é pentecostal não gosta muito dele, mas quem é, seja cheio. Vaso não é cheio de boca fechada, vaso é cheio de boca aberta. Então abre a boca, que ele diz: não é sobre a tua falha, é quanto eu derramo em você, é quanto eu derramo em você. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia. Recebe mais do que você falha agora. Oh glória. Recebe mais do que perde.
acerte, acerta mais do que erra. É a presença do Espírito Santo dizendo: eu sei que tem um trinco aí que eu vou arrumando, e no dia do arrebatamento eu vou deixar perfeito, mas enquanto você receber mais de cima, você vai sempre estar cheio, está cheio, está cheio, está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Encheios. Segunda recomendação é sobre o que eu não devo fazer. Dentro do que eu não devo fazer, nós temos 3. Primeiro, Mateus capítulo 12, versículo 31, 32, Jesus vai ensinar que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Jesus diz: vocês podem falar do Pai, podem até falar de mim, mas não fala dele não. Não toca nele não. Não queira ensinar ele a trabalhar não. Para de dizer para ele quem é que ele tem que salvar. Para de dizer para ele quem é que merece. Ah, Jesus, não mexe com ele não. Por quê? Porque para o Pai aparecer, tá bom. Para o Filho descer, tá bom. Mas para o Espírito Santo descer, Jesus teve que vir, nascer, crescer, morrer, ressuscitar e ainda ficar 10 dias na eternidade dizendo: desce, desce, desce lá, desce lá. Isso é o significado de rogar, é pedir: vai lá, vai lá, vai lá, mora nele. Mas é falho, mas você vai aperfeiçoar ele. Mas tropeça, você vai levantar ele. Mas chora, você vai consolar ele. Por quê? Porque a partir de agora, pelo meu sangue, eu rasguei o véu, e não há mais um relacionamento à distância. Eu vou estar com ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ele está aqui para te levar para casa. Será que você pode levantar a mão e adorar a ele? Existem pelo menos 3 formas. Se os irmãos souberem mais, depois manda para mim que eu acrescento aqui, de blasfemar contra o Espírito Santo. Primeiro, atribuindo ao diabo aquilo que é do Espírito. Entenda o que Deus falou no meu coração. Se você não sabe, se eu não te revelei, se você não entende, fique calado e não diga daquilo que eu não te disse para falar. Tu não sabe. Tu não sabe se o leandro está pulando na carne, vai falar por quê? Oh glória. Tu não sabe porque eu estou chorando. Aleluia. E ele está dizendo: jamais fale dele, e nunca diga que é do diabo sem você ter a certeza que não é do Espírito. Segundo, retroceder e negar tudo o que viveu. Em Hebreus 6, do 4 ao 6, o escritor aos Hebreus vai escrever para os judeus que se converteram ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, eles largaram o sacrifício, largaram as práticas judaicas para a salvação. Só que o que estava acontecendo é que diversos judeus passaram a negar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Aí Paulo vai dizer: para esses não há mais expectativa. Por quê? Porque eles agora estão sacrificando Jesus de novo. É como alguém que desvia, sai da igreja, volta a beber, volta a usar droga, volta a praticar tudo que não presta. Até aí tá bom, porque ele pode ser chamado ao arrependimento de novo. Mas se eu sair daqui hoje e lá na rua você me encontrar bebendo, usando droga e conversar comigo, eu falo: irmão, tudo que eu fiz, tudo que eu preguei, tudo que eu profetizei, tudo que eu chorei, tudo que eu falei em línguas, era só emoção, não era nada de verdade. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Terceiro, e aqui que é o mais perigoso de todos. Qual? Negar de forma contínua o convencimento do Espírito Santo de Deus. Já faz quanto tempo que ele te disse que é pecado e você continua dizendo não é? Já faz quanto tempo que ele está insistindo em me ensinar a não continuar fazendo isso, e eu continuo dizendo não, mas eu nasci assim. Ele está dizendo: eu sei porque você nasceu na natureza pecaminosa, mas se tu me ouvir,
aceitar o meu ensino, eu vou te transformar em uma nova criatura, e as coisas velhas serão passadas, e eu vou fazer tudo novo na sua casa e na sua família. Veja, uma das mensagens mais tristes para mim da Bíblia, mais triste, é Apocalipse 3:20, porque Jesus vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Quantos aqui já ouviram ou já usaram esse termo para falar para o mundo? Quantos aqui já pregou esse texto no evangelismo e disse: eis que Jesus está à porta e bate? Só que a porta que Jesus está batendo não é do ímpio. A porta que Jesus está batendo não é do desviado, é da igreja dele. E ele disse para mim: filho, quem construiu a igreja fui eu, quem edificou fui eu, quem mobiliou fui eu, e quando estava tudo pronto me colocaram para fora. Feche os seus olhos, porque tem uma autoridade do Espírito Santo de Deus nessa casa, e Ele está dizendo para alguém aqui: foi eu que te limpei, foi eu que te selecionei, foi eu que te lavei, foi eu que te vesti, e agora que você mudou, me colocou para fora, já não sente saudade de mim, já não chora mais sentindo a minha graça, mas eu amo a tua alma, eu amo a tua vida, e eu estou batendo hoje dizendo: abre a porta. O Espírito me revela, porque tem demônios que trancaram esta porta e enganaram vidas aqui, dizendo: tu não precisa mais orar, tu não precisa mais jejuar, tu não precisa mais chorar, tu não precisa mais sentir. Mas Ele quebra a corrente agora, e Ele diz: tu me quer para fora, mas eu quero entrar em você hoje. Abre o coração, abre o coração, abre. Eu vou deixar só quem quer abrir o coração e dizer: mora em mim, habita. E quem está sentindo Ele se manifesta dizendo: eu não quero que o Senhor saia mais daqui não. Imagine você, que tem um mistério na vida do pedreiro, trabalhei a vida inteira com isso, os irmãos que sabem. Você constrói a casa, irmão, pode ser a mais top que for. Você sabe onde está encanamento, estrutura, você sabe onde está tudo. Mas quando tu entrega na mão a chave do dono, a casa nunca mais pode ser acessada por você do jeito que você pensa. E se um dia você entrar nela sem pedir e sem ser convidado, você é chamado de ladrão. Você fez, mas ela não é tua. E Jesus está falando com alguém aqui: eu não sou pedreiro para fazer casa e ser posto para fora. Porque tudo um eixo, agora você empina o nariz e diz: eu sou dono. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele não está espancando a porta, não. Ele está batendo. Ei, amaxe. E Ele está dizendo: eu bati nessa porta no congresso, eu bati nessa porta no simpósio, eu bato nessa porta na ceia, e tu não deixa eu entrar. Mas
Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta e me deixa. Ninguém quer receber alguém quando a casa está bagunçada. Ninguém gosta de receber ninguém de surpresa. Porque a pessoa pode chegar lá e pegar a sua casa numa rotina sua. Então toda vez que você sabe que alguém vai lá, você faz o quê? Limpa, organiza, arruma. E deixa tudo mais limpo que você puder. Aí Jesus está dizendo aqui, comigo é diferente. Você nunca vai conseguir limpar a casa para mim entrar. Por quê? Porque se eu deixar você selecionar o que você joga fora, vai ter lixo que você vai achar que é algo que você precisa conservar. Agora o Espírito Santo está dizendo, eu sei como está a sua casa. Eu sei como você está, eu sei a sujeira, eu sei o cantinho escuro que você esconde todas essas coisinhas suas, e é por isso que eu quero entrar. Por quê? Porque eu vou pegar tudo isso com você, e nós vamos pôr tudo para fora, e nós vamos pôr tudo para fora, nós vamos jogar no lixo, e não é na reciclagem para voltar de novo, não, eu não faço reciclagem com os teus pecados, ele eu arranco, mas eu faço reciclagem em você, eu vou te transformar em uma habitação. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem já sentiu o Espírito um dia e quem sente ele agora, levanta uma das mãos e diga, mora, mora, mora em mim, mora, habita, conserta, arruma. Segundo, Efésios 4, 30 e 32, Paulo vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só que texto explica, contexto explica texto. Paulo vai dizer, não entristeça. Aí o versículo 31 vai dizer como que a gente entristece. E pasmem vocês, irmão, é isso, com amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então retirem, porque ele está triste com essa amargura que você tem, ele está triste com essa ira que você carrega, ele está triste com essa malícia que você tem. Tá bom? Então como eu vou alegrar o Espírito Santo? Aí entra o versículo 32, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns, como também Deus vos perdoou em... Deixa eu lhe dizer uma coisa, a maldade contra o próximo é motivo de Deus não ouvir a oração da igreja. Aquele hino que se canta, Deus não rejeita, é mentira. Mentira. Bom, Deus não rejeita oração? Rejeita sim. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15, 17, Deus vai dizer assim, ó, por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, vocês tentam, eu não as ouvirei. Pode orar o tanto que vocês quiserem, eu não estou ouvindo. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E como é que a gente faz para resolver isso aqui? Antes de vocês começarem a orar igual os loucos, lavai-vos, versículo 16, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos olhos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, versículo 17, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas da viúva. Ou seja, vocês oram, mas são ruins. Vocês gritam, vocês clamam, mas não vê a hora de fazer para alguém.
A língua chega coçada, fofoca. Será? Não é. Deus é bom. Vocês buscam, mas quando você vê um necessitado, você diz: deve ser prova que ele está passando, vou ajudar não. Hoje nós estudamos sobre a fé sem a obra é morta. E o que é fé sem obra? Um exemplo que nós citamos: você vai na casa de alguém, aí a pessoa começa a conversar com você, aí ela diz: irmão, eu estou orando porque eu preciso que Deus mande o leite das crianças. Aí você diz: eu creio, vou orar também. E vai embora e não ajuda com o leite. É fé sem obra. Ora, mas não age. Ora, mas odeia. Ora, vocês acreditam que tem gente que tem raiva um do outro sendo crente? Acredita ou não? É sério. É sério. Ele fala em línguas aqui que quer te esganar. É sério, irmão. A língua dele não é estranha, é esquisita. Porque Deus não escuta a oração de gente ruim. Eu vou repetir, eu estou com temor de Deus. O Espírito Santo está dizendo: eu estou triste sim. É por isso que falta dom. É por isso que falta manifestação da glória. É por isso que tem culto morto. Porque vocês oram, mas são maldosos, invejosos, ruins. Tirai a maldade, pratica o bem e verás a minha glória. Tem uma presença gloriosa aqui. Quem é pentecostal comigo e espiritual, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala alguma coisa para ele. Sinta ele. Sinta ele. Oh, glória. Pode orar o que for. Pode orar o que for. Se você estiver torcendo para o casamento de alguém dar errado, Deus não escuta a tua oração. Aleluia. Aleluia. Eu sempre digo: se Deus julgar a gente pelos padrões da igreja primitiva de Atos, ademar que não sobe, irmão, nem orando. Porque o símbolo, a manifestação do poder de Deus na igreja primitiva, não era primeiro poder, glória, fogo, não. É que quando um irmão da igreja primitiva, Tiago, viu que ele tinha 10 fazendas, e viu que tinha um irmão que pagava aluguel na barraquinha, o Espírito movia ele e dizia: não dá para você ficar vendo isso calado, né? Aí ele dizia: não dá, o que o senhor quer que eu faça? Vende uma e reparte com ele. Vai doer, mas vai sarar. Vende uma e reparte com ele. Tu tem 55 sapatos, já viu, irmão, que não para de repetir? Já, não vai fazer nada não? E outra, doação é algo que alguém usa, não é descarte. Sapato furou, vou doar para o Leandro. Vai jogar isso nos infernos, em nome de Jesus. O terno rasgou, vou doar para o Bruno. Não, o Bruno não quer lixo, que isso vai para o lixo, jogue fora. Quando você for fazer uma aborção, faça cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo graça de Deus nessa casa, irmão. Porque essa casa não é nossa, essa não é minha, ela é do Espírito Santo de Deus. Então quer ver se ela é cheia do Espírito? Olha as nossas ações. Segundo, não blasfemem, não entristeça. E o que mais, Paulo? Não extingais o Espírito Santo. A palavra extinguir, ela pode trazer 2 significados, até mais. Mas 2 já é o suficiente. Primeiro, a palavra extinguir significa apagar o fogo. Extintor serve para isso, para extinguir o fogo. E tem um fogo que foi aceso em Atos capítulo de número 2. Só que nós estamos querendo apagar a chama que outrora
foi acesa. Nós cantamos um hino, irmão, mas entenda que canções não são doutrina, e não há licença poética que fira a palavra e saia impune. Eu vou repetir: canções não são doutrina, e não existe licença. A gente chega aqui e canta: desce aqui, Espírito. Quem estava aí? Espera aí, então eu estou andando sozinho? Se você está mandando eu descer, sim, mas se você já entendeu que no culto eu não desço, eu me manifesto. Eu vou de novo: no culto eu não desço, eu me manifesto. Por quê? Porque eu estou em você. E quando eu começo a sentir o cheiro do sacrifício queimando no altar, quando eu começo a sentir você queimando a carne, chorando, se arrependendo, aí eu começo a me manifestar. E quando eu me manifesto é de dentro para fora. Aí a manifestação desce, a manifestação acontece. Eu não sei se alguém chegou com o Espírito Santo de Deus aqui. Deixa eu ver, já tem um, tem dois, tem três. Tem aqui no altar. Quem chegou? Quem chegou com ele? Quem chegou com ele? Quem chegou? Faça alguma coisa para ele se manifestar. Faz alguma coisa para ele se manifestar. Faz alguma coisa para ele. Se manifesta entre nós, não importa como, porque eu pular aqui não é a manifestação, é apenas uma reação à manifestação. Porque tem gente que reage diferente, tem gente que levanta a mãozinha e chora, tem gente que grita, tem gente que corre, tem gente que pula. Isso é reação a mas quando você sente ele, o que não dá é ficar sem reagir. Vai me desculpar, irmão, não existe reação do Espírito na vida de quem está sentado olhando para mim com cara como se estivesse perdido. A gente se sente não merecedor, e a gente começa a dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aí o Espírito Santo está dizendo: a responsabilidade, mas de manter é tua. Eu acendo uma chama no simpósio. Desculpa, mas não vai dar não. Eu acendo uma chama na ceia, mas na segunda tu joga um balde tão grande. E o Espírito está dizendo: pare de jogar água na chama que eu acendo. Eu faço o quê? Jogue lenha. Ele destrói o aberto, e eu estou vendo o Senhor. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus olha para o serafim e desce lá, pega a
Eu não quero mudo no profeta. Usa de instrumento para pregar, para pecar. Eu vou usar. Ele reserva o pecador. Quer ver que é verdade? Quem é? Quem? Levanta a mão e mostra. Eu fui queimado e estou vivo. Estou vivo. Joga a lenha, joga a glória a Deus. Joga. Segundo, extinguir é uma palavra que está também coligada à extinção, que significa eliminar por completo. Extinção no mundo animal, quando ela acontece de forma natural, viu, Manu? Ela se torna irreversível. Pastor Renato Torres diz que tem crente que ele não tem mais óleo, ele só está untado. Quem faz bolo aí, pão? Levanta a mão. Pegou a revelação? Pegou não? Ele só tem aquele, está untado só. Não tem mais nada, só está untado. Porque ele não aceita. Toda hora que vem o Espírito ele apaga. Ele diz: não creio, não quero, não faço. O Espírito Santo, cuidado, porque até untado vai acabar se tu não me aceitar. As 10 virgens eram 10 virgens, tinham lâmpada, saíram ao encontro do noivo, dormiram e ouviram o grito. O que fez umas entrar e outras não? É que umas tinham azeite e outras estavam untadas. Aí as prudentes olham para as loucas e diz: ide e comprai. E o texto diz que elas foram e compraram. Significa que elas tinham recurso. O que elas não tinham? Tempo. E hoje o céu está dizendo: aproveita que você tem recurso e tempo. Mas o dia que eu voltar, mas depois que eu voltar, você até vai ter recurso, vai achar prédio, vai achar igreja, vai achar lugar, mas tu não tem mais tempo. Mas como, oh Jesus, mas como Deus é misericordioso com esta casa, Ele está dizendo: até você que só está untado, só vem para o culto, mas não sente mais nada, mas até vem, o Espírito quer te encher hoje. Por que não extinguir? João 16, 7, 8, ele diz: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pega essa revelação aqui, ó. Para os discípulos, Jesus diz: ele vem como consolar. E para o mundo, ele vem como aquele que convence. Por quê? Ninguém vai ser consolado sem antes ser convencido. Ninguém vai sentir o Consolador acariciando, acalentando sem antes não ser convencido do seu pecado. Enquanto tu achar que o que tu faz está certo, eu só vou continuar dizendo: está errado, está errado, está errado, está errado. Mas quando você falar: estou errado, ele vai dizer: está errado, mas eu tenho solução. Aleluia. Por quê? Porque se nós extinguirmos ele, deixaremos de ser convencidos dos nossos, seja de forma individual ou coletiva. Quando o crente passa a ser alguém que vai extinguindo o Espírito Santo de Deus, ele passa a ver pecados como algo natural. Ele passa a ver a bebida como algo que ele pode, o que ele não pode é se embriagar. Ele passa a ver coisas na vida como algo normal. O que está acontecendo? O Espírito já está em processo de extinção. Mas Ele está aqui nessa noite, dizendo: o contrário de extinguir
é preservar. Aleluia. Oh Jesus, por isso que eu orei, para que Ele tenha misericórdia de nós. Ah, Jesus. Nós não queremos preservar a igreja, nós queremos preservar a presença. Oh glória. Glória, oh glória. Eu não sei se você pode fechar os seus olhos ou se você quer, mas Ele está dizendo para alguém aqui: Tu tem apagado a minha chama dia após dia. Eu não te escuto mais orando. Eu não te vejo mais chorando. Tua vida está normal e tu não está sentindo a minha ausência, mas ainda há uma brasa pequena em ti. E você veio aqui hoje e Ele está dizendo para alguém: não deixa apagar até o final. Acende, reacende, reacende. Se tem alguém que é cheio desse fogo aqui agora, eu lhe convido, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, a sentir essa chama te queimando por dentro. E dizendo para ti: sem mim tu não é nada, sem mim tu não faz nada. Então chora, grita, dá glória, fala em línguas, mas diga para Ele: acende mais, acende mais, acende. Se depender de alguém desta casa, ele vai ser extinto ou preservado. Se depender de nós, será que ele vai ser extinto ou preservado? Eu não vou deixar ele ser extinto se ele me ajudar. O Tiago não vai deixar ele ser extinto. O pastor Bruno não vai deixar ele ser extinto. O que vai ser extinto é o pecado. O que vai ser extinto é a fofoca. O que vai ser extinto é o adultério. Mas o Espírito preserva, 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 preserva. Será que tem alguém que ama a presença dele? Hoje, tem sinal dele que eu já estou ouvindo línguas. Tem sinal dele que eu já estou ouvindo línguas. Tem sinal dele que eu já estou vendo choro. Sinta ele agora. Sinta ele agora. Queima, 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 queima. Se tem lenha no altar, queima. Acende, renova, Aleluia. Eu não vou ser convencido se ele não estiver. Então quando a gente começa a perder ele, tudo começa a parecer natural. Quando ele começa a ir para longe, o crack passa a ser algo que quer voltar de novo. Toda vez que eu estou fraco na oração, que eu sinto vontade de usar droga, eu já sei qual que é o problema. Não é o diabo que está forte, é o espírito que está em mim fraco. Aí eu corro para o pé dele e digo: Senhor, se tu sair de mim, sabe qual é o problema? Não é de vez em quando a gente querer ir para longe, é viver igual Sansão. Por que igual Sansão? Porque a Bíblia diz que na terceira vez que ele conta o segredo, os inimigos vêm e ele se levanta para ir. E o texto diz: ele não sabia
que o Espírito de Deus não estava com ele. Ele está na casa. E ele está dizendo para alguém aqui: a grande problemática não é que eu estou longe de você, é que tu nem sente mais saudade de mim. Tu nem sentiu que eu saí. Ai, Jesus. Mas eu ainda, mesmo longe, estou te segurando. É por isso que tu ainda não voltou a beber. É por isso que tu ainda não saiu da igreja. É por isso que tu ainda não se desviou. Não é porque tu é bom e é forte, porque mesmo eu longe eu ainda estou te segurando. Mas eu te dou um aviso hoje: ou tu taca a lenha aí outra vez, ou eu te largo, e tu vai viver as paixões do mundo que tu quer viver. Mas ainda tem uma igreja. Povo aqui. Simples. Mas vem para o culto dizendo: Espírito Santo, vai acabar o culto e vai amanhecer a segunda. Eu sei que eu não vou estar sozinho, porque o culto acaba, mas a presença. O culto acaba, mas a revelação. E ele está dizendo: é hora da gente se relacionar no quarto. É hora da gente se relacionar na sala da tua casa. É hora da gente se relacionar enquanto você lava a louça e limpa a casa. O que falta não é desejo da minha vontade de falar com você, é desejo de você que a minha chama queima. Onde estão aqueles que quer, que deseja, que sei? Segundo, e o mais perigoso, por que não perder ele? Porque Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. É o que? O Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? Garantia. Quem já penhorou algo aí? Levanta a mão. Okay. Só um irmão? Eu já penhorei, mas quando eu usava droga. É o quê? Também? O que a gente penhorava na droga? Chegava na biqueira. Você conhece, né, Tila? É, Fábio? Sangue de Jesus, né? Oi, eu tenho um tênis, vale R$1.000. Eu deixo ele com você. Apesar que tênis eu nunca consegui assim penhorar e vender, porque é 44, quem tinha um pé desse, irmão? Traficante nenhum conseguiu usar. Não dá certo. Mas você deixa lá o tênis e diz para ele: vale 1.000. Aí ele diz: quanto você quer? Eu quero empenhorar. Por quanto? Por 100. Ele te dá R$100 de droga e diz: até quando? 24 horas. Se em 24 horas você não voltar, tu perdeu um tênis de 1.000 por 100. O Espírito Santo é o penhor. Jesus disse: eu estou deixando ele. Por quê? Porque enquanto ele estiver com vocês, vocês têm a garantia. Ah não, meu Deus do céu. Vocês podem ter garantia de que eu vou voltar. Porque eu não estou mandando ele para morar na terra. Eu estou mandando ele para morar nos crentes. De novo. Eu não estou mandando ele para morar na terra, porque eu não vou trazer a terra para o céu. Eu estou mandando ele para morar nos crentes, porque quando ele estiver no crente, eu já vou te buscar. Eu já estou voltando. E o Espírito movimenta no... Ele já vem. Levanta a mão, porque enquanto você estiver comigo, eu te sobe. E a gente sobe. E a falta de certeza na salvação é a ausência do Espírito Santo. Quanto mais fraco do Espírito nós estamos, mais incerteza a gente tem se vai.
Por quê? Porque se a presença dele é garantia que nós vamos ser salvos, a ausência dele é garantia que nós vamos ser condenados. Mas ele é bondoso, amigo, e está dizendo nessa casa: se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu te garanto que nessa terra você não fica. Você vai subir, você vai subir, você vai subir. Como o contexto explica texto, e eu tenho mais 10 minutos, o contexto vai explicar o texto. Dentro do versículo 15, como que eu não o que eu não posso fazer? O que eu devo fazer para não jogar uma água no fogo do Espírito? O que eu estou fazendo que está jogando água no fogo do Espírito na congregação? O que eu estou fazendo que a gente vê jovens, crianças, adolescentes movidos por evento? O que será que está acontecendo que a gente vê gente sendo levada por todo tipo de doutrina? Versículo 15: vede que ninguém dê outrem mal por mal. Eu falei para você ficar com a Bíblia aberta, está ainda? Mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não dê a outro mal. Primeira coisa que está fazendo a gente jogar água no Espírito Santo. Vocês acreditam que tem crente vingativo? Será não, é. Vou fazer uma camisa para mim e para o Pimenta, irmão. Deus é bom. Pronto. Nós vamos vender aí na igreja. Não pode, né, Pimenta? Está repreendido, em nome de Jesus. Primeira coisa, não dê a outro mal por... Sabe o que Paulo está dizendo? Não xinga o Espírito Santo não. Então o que eu não posso fazer? Para de ser vingativo. Para de desejar que alguém tropece porque essa pessoa errou com você. Para de desejar que alguém caia porque ele não fez o que você gosta. Porque vingança não pertence a crente. Vingança pertence ao Senhor. Aí você diz: não, é que eu cansei de ser trouxa. Não, é que você perdeu o primeiro amor. Porque no primeiro amor você nem ligava de ser trouxa. O que você queria era fazer a vontade do Pai e amar os outros. Jesus diz assim: olha, amai-vos uns aos outros, amai a Deus e amai o próximo como? Aí Jesus mudou esse mandamento, você acredita ou não? Mudou em João. Ele diz: um novo mandamento eu dou. Por que, Jesus? Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, significa que se você se ama, você ama o outro. Se você não se ama, você não ama o outro. Então você vai usar a base de amor com os outros, como você se ama. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu. Se houver vingança entre nós, obreiros, se houver raiva entre nós, entendam, não há Espírito Santo. Mandar errado, não existe Espírito Santo de Deus. E de ciclo de oração vai virar ciclo de confusão. Se houver rincha entre vocês, vocês são musipais, aliança tim, mas nunca tendes o Espírito Santo de Deus. Enquanto houver vingança entre os músicos, eu espero que ele erre. Eu espero que o Igor quebre mais bateria. Está repreendido, amarrado e dado nó, que é a igreja que paga. Mas enquanto houver essa vingança, não tem Espírito no louvor. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Nós temos crente que para pegar numa arma falta pouco. Eu conheci um presbítero que ele está travado da coluna porque levantou a cadeira para dar na cabeça do pastor presidente lá no Belém. Eu conheço, congreguei com ele.
Do jeito que ele armou para dar a cadeirada, hoje ele anda assim. Se Deus te deixar do jeito que você ameaçou o próximo, como é que tu vai ficar? Enquanto tiver inveja, ira, raiva, e eu não estou desabafando não, porque se tem uma coisa que eu amo que está acontecendo, é que eu não fico no meio assim procurando saber o que está acontecendo. Mas ele disse ao meu coração: tira toda a vingança, deixa que o céu está cuidando de tudo para você. Versículo 16: regozijai-vos sempre. O dicionário define a palavra regozijar como grande satisfação. Sejam alegres, sejam mas está faltando o gás, gente. Mas está faltando a água. Porque crente é assim, irmão, sobra R$100. Aí ele vai fazer um café para celebrar. Quando ele liga, acaba o gás. Aí o céu está dizendo: eu não fiz sobrar, eu reservei. Eu vou de novo. Eu não fiz sobrar, eu reservei porque eu sabia que teu gás ia acabar. Mas tu pega o dinheiro, vai lá e diz: Senhor, eu não tenho motivo terreno para me satisfazer, mas tu me achou, e eu estou satisfeito pela tua presença. Falta as coisas aqui na terra, mas quando eu ando pela rua, eu sinto que eu não sou daqui. Paulo diz: a casa na terra é casa, mas no céu é edifício. O que é maior, casa ou edifício? Edifício. Paulo está dizendo: o que você tem lá em cima é maior do que o que você tem aqui embaixo. Você briga por ouro, brigo, lá você vai pisar nele. Oh glória! Oh glória, o teu muro não tem reboco, não tem. Lá o muro é de jaspe. Como é que a água da Sanepar tem defeito? Lá o rio é cristalino, 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 cristalino. Se satisfaça na presença de Deus. 17. Orai sem. Se a gente tratar a oração como apenas dobrar o joelho, não vai fazer sentido o texto. Por quê? Porque significa que está mandando: não levante da oração, viva orando. Então você não vai trabalhar, você não vai viver, porque é só dobrar o joelho e orar. Oração é relacionamento com, e o que Paulo está dizendo é: não perca o porque a ausência do Espírito começa pela ausência de oração. Quer esvaziar uma igreja hoje, Tiago? Quer esvaziar uma igreja hoje? Quer ver esse tanto de gente que diminuir? Coloca ensino e oração. Ficou um silêncio, né? Coloca ensino e oração. Você vai ver como espanta. Como começa a ir um para um canto, outro para o outro. E não vem. Por quê? Porque a oração espanta o carnal. Existem 3 tipos de pessoas, eu estou encerrando. Diga comigo: o natural, o espiritual e o carnal. Quem é o natural? Quem são? São aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus ou no mundo espiritual. Quem são os espirituais? São aqueles que vivem no mundo espiritual em companhia e em amor e amizade com. Quem são os carnais? Os carnais são todos aqueles que um dia foram espirituais. Aí Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: vocês são uma bênção. Somos, Paulo, são. Vocês são gente boa, somos, Paulo, são. É tão bom que vocês têm todos os dons. É, Paulo? É, está feliz? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Por quê? Vocês têm dons, mas são carnais. Porque dom não significa espiritualidade. Dom significa que Deus usa quem Ele quer. Espiritualidade é fruto. Espiritualidade é oração. E a ausência de oração na vida do crente, ela é pior do que um homicídio praticado pelo mundo, pelo ímpio que está lá fora. Por quê? Porque a ausência de oração, se oração é relacionar, é falar, é ouvir, então a ausência de oração na vida do salvo é a ausência de desejo de falar com o seu Salvador.
Alguém perguntou: para que eu vou orar se Deus sabe o que eu vou falar, o que eu vou pedir, o que eu vou dizer, o que eu preciso? Aí ele respondeu: porque você não ora para saber para você falar o que você quer. Você ora para ouvir o que Deus quer. Orai sem... Depois do não extingueis o Espírito, o versículo 20 a gente encerra. Não desprezeis as profecias. Vocês percebem que o não extingais o Espírito Santo vem depois de regozijar e de dar graça no versículo 18. Por que ele diz em tudo dar graça? Ele está dizendo: seja grato. Só que satisfação vem antes da oração e antes da gratidão, porque todo satisfeito ora e agradece. Eu vou repetir: todo satisfeito ora e agradece. Aí ele diz assim: não desprezei as profecias. Aqui não é as revelações, os movimentos não, tá, gente? Mas que profecia é essa? Não despreze as profecias deste livro. Não despreze a palavra, porque se desprezares a oração, se fores vingativo, se fores insatisfeito, se não forem grato e se desprezar a palavra, vocês e nós estamos extinguindo a presença do Espírito Santo. Com muito respeito, posso pedir para ficar de pé, pastor Bruno? Fiquem de pé, por gentileza. Eu não sei se vão ter coragem, não sei. Aliás, só se alguém quiser. Mas se não quiser, não tem problema. Como eu acredito que isso é algo para mim, eu gostaria de você que sente essa ausência, mas que tem saudade, você que não ora mais, você que vai ter coragem agora de fechar os seus olhos e começar a falar com o Espírito Santo de Deus. Você tem coragem de fechar os olhos aí? E você que não está sentindo Ele, começa a falar com Ele agora. E você que está cheio dEle, começa a dizer para Ele: Pai, Ele vai fazer uma coisa aqui, Ele está fazendo. Se você tem alguma coisa para dizer, diga. Se ele é um coração arrependido de alguma coisa, Ele vai mover o Espírito, Ele vai mover. Sinta Ele pelo coração agora. Não me deixe sair, não me coloque para fora. Grite, chore, faça alguma coisa, mas diga para Ele: não saia aqui, 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 não saia daqui. Eu não sei o que faço, eu não sei o que faço. Sim, a presença, sim, pode estar na nossa, venha aqui, Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se encosta comigo, e mesmo assim,